Já teve ordem para viajar para a Inglaterra, seguem-se os exames médicos, as fotografias com a nova camisola e com o número 14, que já foi de Thierry Henry e que pode vir a ser dele a partir de hoje. Víctor Gyökeres deixa o Sporting em definitivo depois de 97 vezes a máscara feita e da conquista de 2 campeonatos e de uma taça de Portugal. Gyökeres rende ao Sporting 63 milhões e meio de euros, mais 10 por objetivos. E foi esta questão dos objetivos, muita discussão criou entre os dois clubes. Mas finalmente as partes entenderam-se e concordaram no seguinte: por cada 20 jogos, com pelo menos 45 minutos, só assim será considerado jogo, 1.250.000 euros, até um máximo de 5 milhões de euros. No segundo ponto, a cada 20 participações para golo, o Sporting vai encaixar 500.000 euros até atingir o topo de 1 milhão de euros. Por fim, cada vez que o Arsenal se qualificar para a Liga dos Campeões, o Sporting recebe 1 milhão de euros, até por fazer os 4 milhões de euros que ficaram acordados. Víctor Gyökeres é por isso o nosso tema de abertura no Mercado Aberto, em direto de Londres. Emanuel, é uma chegada esperada há muito tempo. Gyökeres vai finalmente aterrar na capital para fazer a última parte, que é exames médicos, e vamos ver se passa para finalmente a novela acabar. Sim, pelo menos isto já significa que já se vê luz ao fundo do túnel nesta já muito longa novela. Ao que foi possível apurar, de facto, Víctor Gyökeres está já no avião, a caminho aqui da capital britânica. Deverá ser recebido, como é habitual nestas circunstâncias, por um alto representante do clube logo no aeroporto e depois segue viagem para o centro de treinos do Arsenal para os exames médicos, que aliás os exames médicos serão feitos amanhã, mas deverá também finalizar alguns termos do contrato ainda hoje, durante essa visita ao centro de treinos do clube londrino. É aparentemente o fim desta saga relacionada com a transferência de Víctor Gyökeres, ele que depois deverá também juntar-se à restante equipa em Singapura, devendo também já participar no último jogo que o Arsenal fará nesta pré-época, um jogo com o Newcastle no domingo, aliás. O que também já se sabe é que o primeiro jogo, ou seja, a sua estreia na Premier League, deverá acontecer já no dia 17 de agosto. Será um jogo em Manchester contra o Manchester United. Terá esse sabor especial pelo reencontro com Ruben Amorim e também porque é um clube que no meio desta novela também chegou a estar envolvido por um curto espaço de tempo, mas também chegou a estar envolvido nesta novela relacionada com a transferência. Mas, portanto, será esta a agenda de Víctor Gyökeres aqui quando chegar a Londres? Será seguramente um dia com muito para fazer e ao qual se seguirá depois uma viagem para Singapura, depois de, naturalmente, ultrapassados todos os exames médicos que serão feitos já amanhã. Manuel Nunes em direto de Londres, onde é esperado Víctor Gyökeres, o avançado do Sporting. Comigo em estúdio estão o Pedro Henriques e também o Marco Caneira. E vamos recapitular os valores de Víctor Gyökeres, o nosso tema de abertura. São 63 milhões e meio de euros, mais 10 por objetivos. Aqui está o quadro e, para que fique claro, esta foi a questão dos objetivos que durou mais tempo até aos dois clubes encontrarem uma plataforma de entendimento. Primeiro ponto: a cada 20 jogos que Gyökeres fizer pelo Arsenal, o Sporting recebe 1.250.000 euros, até atingir o máximo de 5 milhões de euros. Quando chegar aos 5 milhões, o Arsenal deixa de pagar. Segundo ponto: a cada 20 participações para golo ou assistência, o Sporting vai encaixar 500.000 euros até atingir o topo, que é 1 milhão de euros. Ou seja, 40 participações para golo vale 1 milhão de euros para o Sporting. Por fim, cada vez que o Arsenal se qualificar para a Liga dos Campeões, o Sporting recebe 1 milhão de euros até fazer um total de 4 milhões, que foi o que ficou acordado. O que significa que estes objetivos vão durar pelo menos 4 anos até serem atingidos no expoente máximo. E tendo em conta
este assunto, tendo em conta todas estas situações, se de facto vão ou não ser atingidos, resta perguntar se são ou não, Pedro, de fácil execução estes objetivos. Se o Sporting vai, de facto, no final de 4 anos, ver aquele bolo dos 73 milhões e meio completos. Boa tarde. À partida, sim. Acredito que o Arsenal, na Inglaterra vão 4, pelo menos acredito que o Arsenal vai estar sempre dentro desse lote. Pode acontecer não ir, mas se não receber os 4, receberá 3. A questão dos golos, também me parece que no espaço do contrato do Gyökeres fazer juntar 40 golos ou ações para golo, misturar isto tudo também me parece... E o Gyökeres até pode fazer um gol, desde que faça 39 assistências. Sim, mas acredito que, não sei se ele vai ter muitas assistências, mas acredito que a questão dos 40 golos diluído no contrato, acredito que o Sporting vai receber. E depois sobra ali a questão dos jogos e da Liga dos Campeões, portanto, não há grande dificuldade nos objetivos, e por isso o Sporting aceitou eventualmente aqueles dos jogos, se calhar seriam, a primeira proposta do Arsenal se calhar seriam 40 por cada ano, e aí já era um bocadinho diferente, era só o dobro, mas agora sim, parece-me que é um bom acordo para o Sporting e para o Arsenal, para que finalmente podermos virar a página e inaugurar uma nova novela. Nesta questão dos a cada 20 jogos, Marco, e no quadro que nós mostramos, dizia ali 45 minutos. Portanto, é um mínimo de 45 minutos que Gyökeres tem de fazer para contar como um jogo. Isto já se faz há algum tempo ou é uma novidade? Boa tarde a todos. Não, já se faz há algum tempo. Eu comentava aqui em off, eu posso dizer também que quando fui para Valência tinha isto no meu contrato dos 45 minutos por jogo e eu questionei se 90 eram 2 jogos. A verdade é que... Era só um na mesma? Era só um, tivemos que chegar entretanto ali uma média de minutos para fazer também depois a questão do jogo completo. Não, eu acho que são objetivos... Este objetivo do... São objetivos importantes. Eu acho que são objetivos também de performance do próprio Arsenal, onde se o Arsenal pagar tudo isto que está aqui, quer dizer que também os seus objetivos estão mais próximos daquilo que quer, de ser campeão, de estar numa Liga dos Campeões. A questão de Gyökeres ser importante também neste Arsenal está refletido nesta questão de participação em golo ou nos golos, e parece-me que é aqui o terminar de uma novela que, de certa forma, estes objetivos para o Sporting eu acho que são importantes, porque se olharmos para isto, mesmo que algo corra muito mal a um Arsenal e corra bem a Gyökeres, o Sporting poderá aqui receber menos 1 milhão, 2 milhões, a questão da participação de uma Liga dos Campeões, um ano mau, 2 anos difíceis do Arsenal, mas acaba por ser aqui... Sempre que à partida o Arsenal ir à Liga dos Campeões, sim, porque a Inglaterra atualmente é natural. Atualmente, e vai continuar, porque eu não vejo que seja um Arsenal que vá desinvestir, vai continuar a investir. Para ficar fora da Champions, o Arsenal tinha de ficar abaixo do 5º lugar. Sim, agora eu acho que nós já temos que antecipar, até porque se falou muito desta questão de Gyökeres durante muitas semanas. Eu acho que já devíamos também começar a perceber e antecipar, ouvir da boca de Gyökeres o porquê desta atitude, o porquê de não ser apresentado. Achas que o vai fazer? Eu acho que ele deve fazê-lo. Eu acho que ele deve fazê-lo, porque é sempre esta a importância, e nós estamos a falar de outros casos, obviamente, de jogadores portugueses para regressar a Portugal, a questão de João Félix, obviamente que nada tem que ver, mas Gyökeres tem que deixar a porta aberta. Gyökeres não pode sair do Sporting depois daquilo que fez nestes últimos 2 anos, 2 épocas, e sair desta forma. Eu acho que é preciso entender aqui também o que é que aconteceu. A verdade dele é que ainda não ouvimos a verdade dele. Ainda não, e ele prometeu fazê-lo. Porque ele pode também não estar mal, o Sporting pode não estar mal. O Slimani, quando saiu do Sporting, também foram negociações complicadas do Sporting com o Leicester, fez-se, e Slimani mais tarde voltou. Sim, porque pode haver aqui uma sintonia até com Gyökeres e o Sporting e Frederico Varandas. Nós não sabemos se foi a questão do agente, o que é que aconteceu. Agora, o que eu digo é que Gyökeres não pode, depois de 2 épocas ao mais alto nível em Portugal e conquistando aquilo que conquistou, sair desta forma, sem uma explicação, sem os sócios e os adeptos entenderem o que é que aconteceu, porque a porta não pode estar fechada, não pode ficar fechada para um jogador. Neste momento há um desencantamento muito grande entre os adeptos do Sporting que admiram o atleta, mas deixaram de admirar o homem. E, Pedro, achas que, em primeiro lugar, se Gyökeres deve fazê-lo? E, em segundo lugar,
Obviamente as primeiras entrevistas serão à televisão do Arsenal e etc. Não será por aí, não será nessa plataforma. Não faz sentido, nem faz sentido ser, eu acho que deveria ser um comunicado, pode ser numa rede social, mas explicar, para não haver mal-entendidos, ele explicar claramente o que aconteceu, porque acredito que seja mais fácil para ele, explicar porque é que ele tomou esta atitude. E acredito que isto vá resvalar para aquela história entre os 60 e os 70, porque o que para mim entre 60... O tal acordo de cavalheiros. 60.5 é entre 60 e 70, para o Sporting se calhar tinha que ser 70 ou 69.5, porque o empresário teve que abdicar dos tais 7 milhões, porque senão eram 70. E pode ter sido aí, na interpretação, e o Gyökeres pode explicar essa questão. Se foi por aí, a razão está do lado dele, a forma não, porque ainda assim deveria ter marcado presença e aí sim dizer, eu venho, mas não estou satisfeito porque havia este acordo comigo e eu sinto que fui enganado. Mas estou aqui para treinar, não vou ficar, mas estou a fazer o meu trabalho, que é treinar com os meus colegas. Mas é importante que se saiba que eu me sinto enganado. Se foi esta a questão. Se não foi, então, se não há nada, nenhum motivo, que não me parece que haja outro, além desta questão do poder sair ou não, à partida não haverá, não é? Então não há mais nada e siga, então não tem nada para dizer, porque se não for uma questão dessas de deslealdade para quem eventualmente fez esse suposto acordo ou pacto, se não há... Até a despedida, não? O agradecimento aos companheiros. Sim, e aos adeptos. Para já a única coisa que sabe é que foi partilhada uma fotografia de Gyökeres e o seu agente, Hasan Sentikaia, num avião, presumivelmente a caminho de Londres, se a fotografia for atual, pelo menos foi partilhada há instantes. E há esta imagem, Marco, como referi há pouco. Os adeptos do Sporting, e esta é a fotografia que falava... até foi Fabrício Romano quem partilhou esta fotografia, a dizer que a Hasan Sentikaia até ajudou Viktor Gyökeres neste processo, abdicando da sua comissão. Mas a pergunta que te faço é em relação à imagem que Viktor Gyökeres tem no Sporting. Se Gyökeres não disser nada, ficará com uma imagem, como dizia há pouco, os adeptos do Sporting neste momento sentem, sim senhor, a grande atleta, mas como profissional deixa muito a desejar. Gyökeres tem esta imagem neste momento, tem de falar para apagar essa imagem? Eu acho que ele tem que... Algo terá que dizer. Eu acho que referias também que a fotografia é importante perceber se ela é de arquivo ou é de hoje. A legenda também é interessante, até porque refere que... Fabrício Romano diz que a fotografia é exclusiva, portanto está a entender que é de hoje. Mas... Que o agente, neste caso, não estava tratado como agente que ajudou o seu cliente, não o seu jogador, nesta legenda. É interessante também, é olhar aqui também para isso que é a legenda dessa fotografia. A Hasan Sentikaia também sai de alguma maneira vencedor deste processo? Eu acho que não sai vencedor, obviamente sai vencedor porque faz aqui um grande negócio, mesmo não recebendo aquilo que era a sua comissão de valor de transferência. Vai cobrar, obviamente, ao Arsenal. De certa forma, eu entendo que irá cobrar também aqui alguma parte da transferência ao Arsenal, mais o contrato do seu jogador. Mas a questão de Gyökeres eu acho que é fundamental. É fundamental que Gyökeres se possa dirigir e eu acho que nem é, como o Pedro referia, num comunicado. Eu acho que um comunicado é muito pouco. É muito pouco para aquilo... Não, eu só digo que é muito pouco... É preciso câmaras, luz e ação? É porque tudo aquilo que ele conquistou pelo Sporting, para os adeptos, para aquilo que foi também o projeto, ou para aquilo que é o projeto do Sporting, é importante, mas, volto a dizer, não deixar a porta fechada. O Arsenal não lhe interessa nada falar sobre isso. Acho que não pode ser uma entrevista ao canal do clube para não é ao canal do clube, isso. mas quando for uma conferência de imprensa, obviamente terá que ser questionado sobre isso. Okay. Mas ele pode fazer também. A informação que acaba de me chegar pela Luciana Soares, que está na Regi a tomar conta do nosso programa, é de que o jornal A Bola acaba de avançar que Gyökeres abdicou de 1 milhão de euros, ou seja, foi multado em 1 milhão de euros, Varandas exigiu 1 milhão de euros e Gyökeres aceitou como 330 mil euros, é isso? Parece? Exatamente, 330 mil euros, não chega ao milhão. 330 mil euros de, presumivelmente, multa, Pedro.
Sim, mas a multa não é assim. Isto tinha que ser o processo disciplinar, depois o jogador tem que ser notificado. Isto não é, os presidentes não chegam ali agora, pagas um mês de ordenado. Isto não é assim. Estamos aqui a falar talvez de 2 meses e... Mas O nós Jornal A Bola diz que é uma multa aplicada pelo incumprimento de Gyökeres. Pronto. Então vão descontar isso ao valor que têm que lhe pagar. É mais dinheiro que entra no Sporting, ou fica no Sporting. Deixa de sair. Deixa de Fica- sair. Mas também Passa a ser, paga passam a menos ser impostos. 65, Paga menos impostos. passam a Paga ser menos 63. impostos e Gyökeres também. E o Sporting não paga. Não vai pagar esse mês de ordenado. Mas ninguém me diz que o Gyökeres não pode recorrer sobre esse processo disciplinar. Não irá recorrer. E vai mete no advogado e O diz Jornal assim, A Bola bom, escreve que Gyökeres aceitou. pá, o Gyökeres também já estava... Não, se nós já estávamos pelos cabelos com o Gyökeres, o Sporting estaria... E o Gyökeres estaria também pelos cabelos com esta situação. Passam a ser 63,8 milhões de euros, mais ou menos. Sabes que essas poupanças nos clubes não são bem assim. Depois há umas comissões... Depois, nós daqui no fim do ano, depois ver. em janeiro, nós vimos o que é que afinal entrou e saiu. Vai Fica o haver desafio. relatório e contas também. Fica o é desafio. preciso. Marco, Gyökeres, nesta altura, abdicou de determinado valor do ordenado no Arsenal. Abdica até de Isso é que é amor lutar... à camisola. Dizem que não há. É um Claro que amor, há. é um amor muito grande à camisola do Arsenal. Não é um amor muito grande, é realmente aqui... Não é um amor muito grande? Gyökeres diz desde o início que só quer o Arsenal. Obviamente porque talvez só quer o Arsenal, e falou-se do United, e eu comentei aqui, só o Arsenal, porque ele seguramente teria um pré-acordo com o Arsenal, rubricado, e não podia ir para a Inglaterra, para outro clube, sem ser o Arsenal. E aí o Sporting também tinha aqui... Então, Podia ter então um Gyökeres problema. pode-se ter atravessado com o Arsenal Eu acho muito antes de eu alguma acho que o coisa seu acontecer. agente se atravessou com o Arsenal muito antes, obviamente, do fecho do mercado e de perceber se haviam mais clubes. E quando tens um compromisso firmado, obviamente... Falou-se das Juventus também. Sim, quando tens um compromisso, um pré-acordo, se foi autorizado ou não pelo Sporting, então, tu não podes abdicar desse Só se fizeres como o pré-acordo. Figo, que assinou Por pelos dois, Juventus e por pelo três, Parma. por 3 clubes. 3? 3 clubes. Mas eu acho que é sempre importante, obviamente, perceber. E esta questão até da multa, eu toquei aqui, eu acho que não é uma multa, ele deixa de receber, um mês de salário. aqui um mês de salário, alguns prémios, e obviamente esse amor ao Arsenal, eu acho que já não é um amor, é no pensamento do atleta, é um grande negócio, é um grande salto. A verdade é que é um grande salto, a verdade é que é um grande negócio para o Sporting. Eu acho que aqui o que se deve concluir, pelo menos aquilo que eu penso, é que o Sporting cria aqui uma cultura grande de venda. O Sporting vende um jogador ao Arsenal de 27 anos, Sim. obviamente, de 27 anos, consegue fazer esta venda e isto é importante. Isto é algo importante não só para o Sporting, eu acho que é para o futebol Vai português, encaixar como o futebol 73 milhões e meio. 73 milhões de euros. Sim, no bolo total. 2 anos, Sem comissões. um atleta de 27 E sem pagar ao anos. Coventry. E eu acho que o futebol português sai valorizado com isto, como o Benfica faz, como o Futebol Clube Porto faz. Eu acho que a importância de vender para estes grandes clubes, obviamente que nós somos uma plataforma, nós somos aqui uma plataforma muito importante europeia e obviamente que por vezes conseguimos dar cartas porque temos essa qualidade, mas temos que perceber que somos quase uma trader. Estamos aqui no meio para fazer evoluir e para libertar. Obviamente que essa paixão existe e a questão do Gyökeres e de gostar muito do Arsenal, eu acho que isso é só no início, depois ele é mais um profissional como os outros. E dentro dos desejos, e antes de seguirmos, Pedro, o Gyökeres estará também a sonhar, depois de cumprido o sonho do Arsenal, O clima de Londres. com o clima de Londres, que é invejável, mas com o número 14, que era do Henry. Calma, isso pode não ser uma coisa boa para ele. Porque ele é bom, mas o Henry era assim uma coisa especial. Mas não, acho que é engraçado. Mas mostra a personalidade do jogador. Eu não sei se foi ele que escolheu, se foi o Arsenal que Pode ter escolheu. sido o Arsenal que escolheu, sim. Portanto, mas escolheu um número com sucesso. Ninguém vai exigir ao Gyökeres aquilo que o Henry fez em Londres. Teria pelo menos ganhar o campeonato. E teria que fazer aquilo que fez no Sporting nestas duas épocas, teria que fazê-lo também no Arsenal e Premier League. Pode ser que consiga fazer. Um estilo menos... O Arsenal já não ganha o campeonato há muito, muito tempo. O Sporting também não ganhava há muito, muito tempo. Não foi com ele, primeiro, porque o primeiro ele não estava. O da pandemia, o Gyökeres ainda não estava. Mas isso faz parte. O problema é encontrar o rumo certo. Se bem que com este Liverpool e o City, vamos ver se está outra vez de volta, poderá ser difícil.
Avançamos. Se Gyökeres já pode ir para a Inglaterra à vontade, Luís Soares já está em Lisboa para assinar contrato com o Sporting. O negócio com o Almeria acelerou e Luís Soares recebeu autorização para viajar até Alvalade. O Sporting vai pagar 20 milhões de euros fixos, mais 5 por objetivos. E assim Luís Soares passará a ser a compra mais cara da história do clube e a terceira venda mais cara da história do Almeria, só superado por Bilal Touré para a Atalanta e por Darwin Núñez para o Benfica. O Almeria reserva ainda uma percentagem de uma futura venda em relação a este jogador. E é de uma futura venda e não de mais-valias, entenda-se, até porque o jogador, Pedro, tem 27 anos e assim é mais inteligente para o Almeria, uma futura venda do que uma mais-valia do jogador. Finalmente, Luís Soares já está em Lisboa também. Sim, o Sporting já o tinha debaixo de olho, estava à espera de concretizar o negócio, estava à espera de autorizar o Gyökeres a viajar para um lado e pedir ao Soares para viajar para o outro. Há algum tempo que já estamos a falar no avançado que o Sporting quer, ou que contratou do Almeria. Pronto, traçamos aqui o perfil. É um jogador com características bem diferentes e vai substituir, também não sei se vai ficar com o número do Gyökeres ou não. O 9. Mas a responsabilidade é fortíssima, porque vai substituir um avançado e uma forma de jogar do Sporting que não vai ser a mesma. Ainda que possa, a questão de jogar a 3 ou a 4 atrás, a forma como o Sporting vai jogar é muito mais do que a questão se joga com uma defesa a 5 ou uma defesa a 4. Mesmo com uma defesa a 5, o Sporting não tinha as mesmas dinâmicas, existiam muitas coisas que já não eram do Ruben Amorim e agora também não, nem têm que ser. E quanto mais tempo passa, mais se perdem essas dinâmicas antigas, ainda que as possas trabalhar. Agora, em teoria, parece uma boa contratação daquilo que eu vi, dos números que tem, da utilização de minutos, os golos que faz, portanto, o envolvimento que ele tem com o golo. Não sei se conseguirá jogar no Sporting como ponta de lança sozinho, se o Rui jogar com mais um, como jogou no Vitória e no Moreirense, ponta de lança, mais um número 10. E como o Luís Soares jogava no Almeria esta temporada. Sim, pode jogar nessa posição com o Arder, mas depois o Sporting tem o Pedro Gonçalves e tem o Trincão. Só pode jogar em WM, com os 5 violinos lá na frente. Falem 5 violinos há hoje. Hoje, sim, veio aqui ao lado, já estavam lá os cones todos para não estacionar os carros, mas parece uma boa contratação e eu não me lembro, se nos outros anos, se calhar não, porque a memória do meu computador é daquelas antigas e vai apagando. No fim do mercado era engraçado somarmos as compras dos 3 grandes, podemos pôr as vendas também, mas as compras, se foi o ano dos recordes nas compras, para todos, ou do Campeonato Português? Pode ter sido, e também é interessante incluir o Sporting de Braga, porque também anda a mexer-se muito neste mercado. Marco, o Luís Soares chega finalmente ao Sporting, é um ponta de lança de 27 anos, portanto o Sporting compra aqui o seu ponta de lança, o seu número 9, e aqui também há a questão de o processo Gyökeres levou tanto tempo que Luís Soares só chega agora ao Sporting, a uma semana da Supertaça. Até que ponto é que Luís Soares ainda chega a tempo de poder jogar esse jogo? Não sei, à partida... Na convocatória pode estar, eu perguntei se pode ser o 11º jogador. Não sei, eu acho que é importante estar com o plantel desde o primeiro minuto, obviamente que vem também já com uma pré-temporada. Isto porque não Arda parou. Tem estado desde o primeiro dia. Sim, não parou, não fez como o Gyökeres acabou por fazer, a juntar-se no Arsenal 100 minutos de trabalho. Sim, o Luís Soares continua a trabalhar com o Almeria. Continua a trabalhar e eu acho que isso é importante. O Sporting, eu disse ontem, o Sporting talvez pudesse antecipar um pouco esta entrada, sabendo que Gyökeres iria sair mais objetivo, menos objetivo, mais milhão, menos milhão, e teria aqui Luís Soares uma semana antes, aqui com 15 dias para a Supertaça, talvez desse aqui mais tempo, até porque estamos a falar de alguém que à partida, quando vais contratar alguém depois da saída de Gyökeres e pagas 20 milhões com 5 por objetivos, alguém com 27 anos será alguém que à partida estará na cabeça de Rui Borges para ser um dos titulares na equipa de Sporting. Não me parece que seja ao contrário. Se assim fosse, o Sporting poderia contratar alguém como uma alternativa a Arder e deixar Arder como a partida principal
elemento. Neste caso, penso que o pensamento em Luís Soares será para ser titular. Mas achas que este tipo de jogador, Luís Soares, obriga o Sporting, de facto, ou confirma que o Sporting vai mudar a forma de jogar, ou não tem nada a ver? O Sporting precisava de um 9 e é este. Não, o Sporting precisava de um 9. Agora, eu acho que toda a sintonia que existe na estrutura do Sporting com o Rui Borges, e a partir dela existirá, perceber é que o Sporting se Rui Gyökeres Borges conseguia fazer aquele jogo por esticão, puxando por Gyökeres. Mas Soares é diferente. Sim, mas se Rui Borges quer mudar o seu sistema novamente, quer mudar para o seu sistema de 4, é claro que Luís Soares é um avançado diferente de Gyökeres. Gyökeres era muito mais na transição. O Sporting, como já referi várias vezes, um sistema de 5, um Sporting quase como uma equipa italiana, muito pragmática, a fazer com que os adversários subissem na pressão para jogar em transição. Neste caso, se jogar com 2 homens, num 4-3-3, Luís Soares, veremos se é melhor para ele. Eu entendo que será talvez melhor para Luís Soares se o Sporting jogar ou alterar Rui Borges num sistema de 4 que num sistema de 5, porque Luís Soares... Pode jogar ao contrário, em vez de jogar em 5, 3, em 4-3, pode jogar com 2 na frente, 3-5-2. 3-5-2... Nunca jogou. E acho que isso já é complicar a mais. Ele pode, o sistema do Rui no Moreirense... É que as dinâmicas depois são outras. As dinâmicas são outras, não dá para ser em transição. Eu acho que ele ou mantém... Um baixar mais e outro mais fixo, e depois o Sporting precisa dessa transição defensiva, no meu entendimento, pelo meio, e que nesse 3-5-2 acaba por abrir muito mais as laterais. Mesmo o Sporting tem uns extremos rápidos, a questão de Kenda, a questão de Catamo, são muito rápidos. Se jogarem como laterais, mas o que o Rui pode fazer, o que ele fazia no Moreirense e no Vitória, jogava como normal, 4 defesas, tinhas 2 médios de centro, um que saía um pouco mais, até no Moreirense era o Franco, saía um pouco mais. Depois tinha o Alanzinho, que era o tal 10, onde anda a jogar às vezes o Trincão ou o Pedro Gonçalves, e depois jogava com dois alas. Portanto, seriam 4-2-3-1, sendo que este homem era um homem que ajudava a fazer o segundo homem na pressão, como o Rui já fez algumas vezes, que o Trincão a fazer esse papel, sim, ou o Pedro Gonçalves, que eu acho que podem fazer bem. O Trincão, sobretudo na altura da ausência do Pedro Gonçalves, andou muito vagabundo. E neste início de temporada, o Sporting já fez isso. O que eu vi no último jogo do Sporting, com o Celtic, Sunderland, sim. Sunderland, bem. Jogou o Celtic e que jogou com o Sunderland. Jogavam de azul, sim. É que houve muitos momentos do jogo em que o Sporting fazia a defesa a 5, mas podes começar a 4 e depois, se o adversário tiver os laterais a projetar muito, os alas do Sporting tens vão... que dar essas diretrizes aos jogadores e a mudança... Não funcionava bem. E vamos ter de ver, pode ser que hoje a mudança dentro do ver. próprio jogo, eu acho que o Sporting, os jogadores não conseguiram assimilar isso. Pode ser que daqui a 2 horas e 10 minutos, mais ou menos, vamos começar a ver alguma coisa do Sporting de Rui Borges, desde o início, desde o primeiro esboço, porque é a primeira temporada completa que se avizinha para Rui Borges no Sporting. E pelo mesmo preço que o Sporting compra Luís Soares, o Benfica prepara-se para adquirir Franjo Ivanovic. O avançado croata deve despedir-se hoje do Union Saint-Gilloise, da Bélgica, no jogo da primeira jornada do campeonato. A proposta de 20 milhões de euros mais 5 por objetivos é muito tentadora para os belgas e Rui Pedro Brás deve voltar a Portugal com o avançado. Pavlidis prepara-se para ter concorrência para o lugar de avançado. Ontem tínhamos a dúvida, Marco, mas parece que hoje o Ivanovic ainda joga pelo Saint-Gilloise. Sim, joga. Acaba por... Talvez não se vai despedir de todos os seus adeptos porque o jogo é fora, é em Antuérpia? Sim, talvez o processo não esteja fechado, esteja em andamento. Obviamente que o Benfica necessita de mais um avançado. É um avançado jovem e que fez uma excelente temporada. Obviamente acabou por ser campeão, uma época histórica. Mas aqui, Marco, também para podemos comparar valores. O Sporting está a comprar por 20 mais 5 o seu ponta de lança número 1. E provavelmente a completar-se o bolo será a transferência mais cara da história do Sporting. Pelo mesmo valor, o Benfica está a contratar potencialmente o avançado que vai estar à sombra de Pavlidis. Sim, mas se olharmos para aquilo que tem sido a folha de pagamento ou aquilo que tem sido as contratações a nível do Benfica, as estatísticas do Benfica e do Sporting, sempre vimos que o Benfica contrata... Já está a poupar dinheiro, o Carvalho era suplente, o Benfica mais. Sempre contratou mais caro, sempre teve essa perspectiva, esse tipo de negócios. O Sporting
está a abrir de há uns anos esta parte e obviamente que aqui o Sporting contrata, como tu dizes, Luís Soares, contratar Luís Soares, contrata um jogador que à partida será resultadista, com 27 anos. O Benfica aqui, com Pavlidis, vai à procura de alguém, não digo que será, obviamente, um plano B, porque os jogadores não assinam os seus contratos para ser plano A ou B, mas contrata aqui um grande ativo e obviamente que a valorização, estamos a falar de 20 milhões de euros num jogador de 21 anos e aquilo que tu me perguntas, um de 27, Sim. 20 mais 5, isso nada quer dizer, porque nós ao final da temporada, se olharmos para os números de um e do Marco, outro, já que falávamos há pouco do... Não percas o teu raciocínio, falávamos há pouco da viagem do Viktor Gyökeres. Nós já estamos a seguir a viagem. Não, ainda não chegou, estamos a seguir a viagem de Viktor Gyökeres. Confirma-se que está mesmo a viajar até Londres, onde está o Emanuel Nunes, o correspondente da SIC, à espera do Viktor Gyökeres para acompanhar as primeiras horas que Gyökeres vai viver em Londres, nessa tão desejada cidade de Viktor Gyökeres, e ao futuro que vai passar por ali. Esta é a viagem que Viktor Gyökeres vai fazer até à capital, onde tanto queria estar. E parece que vai mesmo estar, vamos ver, há exames médicos para fazer e os adeptos do Arsenal comentam isso mesmo nas redes sociais, não deixa de ser engraçado, que ainda não está fechado, faltam os exames médicos. Mas para concluir, Marco, em relação a Ivanovic, o Benfica compra aqui um avançado de potencial pelo mesmo preço que o Sporting compra um avançado para se afirmar. Sim, mas como dizias, resultadista. A idade e o valor, nós não podemos tirar aqui a comparação. Aquilo que podemos refletir é que os grandes clubes contratam jogadores de 19, 20 anos e pagam 25, 30 milhões. Isso aí são investimentos porque conseguem diluir no futuro muito mais que um jogador de 27 anos. Aquilo que estamos a ver de Gyökeres, um Arsenal, a pagar o que está a pagar um jogador de 27 para 28 é igual. Eu acho que isso só pode ser debatido no final de temporada e também no decorrer da temporada para perceber se realmente Ivanovic é ou não uma excelente alternativa, é ou não um excelente investimento, e com o Luís Soares igualmente. O Ivanovic tem jogo hoje, Pedro, e pode ser o adeus definitivo ao Saint-Gilloise. E aqui o Benfica tem mais uma operação importante, 20 milhões de euros mais 5. Sim, e ainda vamos chegar ao João Félix, que pode ser falar dele aqui um canhão de dinheiro. Parece-me um jogador de qualidade e o Benfica não pode contratar só jogadores para o momento atual. Primeiro dizer que esta é uma estratégia que de repente o Benfica deixou de abrir vagas. Tem o Henrique Araújo, que é outro avançado, mas que não custa perceber à partida ele conseguir afirmar-se no Benfica, se ele não o conseguiu fazer. E já tem experiência de Primeira Liga. Sim, ele teve bem na fase inicial do Benfica, ele entrava e fazia gols, ele é muito forte a finalizar, mas não conseguiu afirmar-se no Famalicão. No Arouca também não foi propriamente um jogador indiscutível, mas o Bruno Lage, até porque o Benfica não tinha, optou, e portanto será talvez dos poucos jogadores da formação que no início era o segundo avançado, porque só havia dois. E isso é preocupante. O Bá parece que foi operado outra vez. É o nosso próximo tema. E, portanto, quem é que o Benfica não tem nenhum dos dois laterais direitos, o Spencer ou o Leandro, não parece que sejam alternativas para o clube. Portanto, como centrais, tem os dois que têm os da equipa B, acabam, para já o Benfica ainda não vai para centrais, e parece-me que faz bem. Nos médios não o faz, e nos corredores também não. E é uma pergunta importante que fica para fazer, que o Benfica está a contratar jogadores para o momento, está a contratar alguns jogadores que são muito novos, mas o que é que aconteceu de repente a uma equipa que vai projetar? Qual é o sinal que isto dá aos jovens jogadores e a quem trabalha na formação? É que de vez em quando a porta fica fechada, eles vão ter que esperar, há gerações que vão ter que esperar 1 ano ou 2 até poderem voltar a ter a oportunidade, talvez. Franio Ivanovic, que é jogador do Saint-Gilloise e que faz hoje potencialmente o último jogo por esta equipa, há jogo com o Antuérpia. No canto superior direito do seu ecrã tem a viagem que Viktor Gyökeres está a fazer até Londres para depois poder finalmente fazer os testes médicos no Arsenal e, quem sabe, assinar o contrato se tudo estiver bem com este jogador.
Com quem as coisas continuam a estar más? É com Bá. Continua a ser um problema da defesa do Benfica. Alexander Bá está ainda longe de regressar. O clube anunciou que o defesa ia passar esta sexta-feira por uma operação, uma artroscopia ao joelho esquerdo. O Benfica esclarece que este procedimento já estava previsto e fazia parte do plano de recuperação do jogador e por isso não significa que tenha havido qualquer retrocesso. Recordo que Bá está lesionado desde 9 de fevereiro, altura em que sofreu uma entorse do joelho esquerdo, com uma ruptura completa do ligamento cruzado anterior. E é mais um para o historial de lesões do Bá. Está há muito tempo afastado. Há pouco fazíamos contas lá em cima. São quase 60 jogos que o Bá já falhou pelo Benfica por causa das lesões. Pedro, supostamente esta artroscopia já estava É o mesmo joelho, prevista. É o mesmo joelho. Pronto, então estava prevista porque as coisas não correram bem. Porque normalmente uma ligamentoplastia, eu fiz ligamentoplastia e não fui operado quando as coisas correm bem. Agora, as coisas não correm sempre bem, não estou a dizer que ele não foi bem operado. Eu quero chamar aqui a atenção, e agora fugiu-me o nome, o ala que o Benfica que foi operado, que veio emprestado do Wolverhampton, da Seleção Nacional. Do Nelson Semedo? Não. Não O estou extremo. O extremo. O Gonçalo Guedes? Isso. Boa, obrigado. O Gonçalo Guedes entra bem no Benfica, está a fazer uma época com qualidade, lesiona-se no joelho, é operado, não voltou a ficar bom. Nessa altura. Voltou a fazer, cocheava, portanto, não tem nada a ver uma lesão com a outra, mas os jogadores, quando têm que voltar a ser operados, depois de uma plastia, ou é para tirar, não sei se ainda usam ou não, algum grampo, ou é para tirar algo que meteram e têm que tirar, mas acho que seria muito cedo. Portanto, era importante perceber na artroscopia o que é que foi feito na artroscopia. Foi para fazer alguma limpeza, foi para tirar algum metálico, porque não é um bom sinal. Se tens que voltar a ser operado uma plastia, se já está programado, acho estranho. Há montes de cirurgias do cruzado anterior que não foram operadas, mas também as lesões são todas diferentes. Vemos É uma aqui a tabela de jogos que falávamos há pouco. A quantidade de jogos, isto são as épocas que o Alexander Bá está no Benfica, os dias de lesão, a quantidade de lesões e a quantidade de jogos perdidos. São para mais, já são para lá de 60 na realidade. Sim, mas esta é uma lesão, portanto, se eles estão a apontar para novembro, já não vai ser em novembro. Porque normalmente isto convém sempre dar. E é um problema que o Benfica tem, contratou um lateral direito. Os tais jogadores da formação, o Leandro teve umas meias oportunidades, portanto, eventualmente para o Bruno Lage não é suficiente. Se o Amar Dedic não pegar, é o Tomás Araújo que volta à direita? Ou o Orsnes. A questão do Tomás, eu não sei se o Tomás está em perfeitas condições. Sim. Para fazer jogos, vamos ver. Quando começar a época, isto está quase a começar, vamos ver. E até a dinâmica de lateral direito poderá aqui novamente agravar a situação. Voltar essa fadiga que é diferente, obviamente. O esforço é diferente. É completamente diferente. Eu acho que ele começou a sentir talvez esse desgaste quando jogou à direita, sim. Jogou à direita. Por estar a jogar. Agora, o Tomás, em boas condições, é o melhor central que o Benfica tem. Mas o Benfica, não querendo desvalorizar o António, empurra o Tomás para a direita. Até houve aquela rábula do selecionador nacional dizer que tinha uma lesão crónica, o Tomás Araújo. Sim, que convocou o suplente e depois a Federação justificou Benfica, que foi um erro linguístico. Sim, na verdade, uma pubalgia pode ser considerada uma lesão crónica. Pode ser crónica, pubalgia. Agora, a questão de Bá, aquilo que referiam, é importante também dar a conhecer que Bá renovou em dezembro de 24, por mais 4 temporadas. É um jogador que tem 27 para 28 anos e obviamente que isto complica aquilo que é a visão do Benfica em relação à lateral direito. O Benfica tem aqui dificuldade, até porque com esta operação, com esta dificuldade, com esta dúvida, o Benfica não sei se não terá que ir... Mas contratar 2 laterais direitos... 2 laterais direitos. Bem, depois vai dizer que o Dal também pode jogar, mas mesmo também pode. Não, mas também jogou. Aquilo que os treinadores do Benfica nos mostraram é que muita gente pode jogar a lateral direito. Mas não são só eles que mostram. Aliás, a questão é depois se tem especialistas na posição ou não. Isto é tudo muito bonito, jogadores serem polivalentes, mas o que é mesmo bonito a alto nível, as grandes equipas têm jogadores especialistas na posição, que também sabem jogar no outro lado, podem jogar em várias posições, mas isso é giro de dizer, mas na prática normalmente... Fazer-se a uma época assim não é a mesma coisa. Não, porque o jogador que é especialista, o Nuno Mendes, PSG,
Ele é muito forte, ele também é bom se jogar a central, mas estás a E tirar... a lateral direito também. E a lateral direito também pode, né? também pode jogar Só que não lateral tiras o melhor dele os jogos todos. E numa equipa que não tem potencial financeiro para ter estes jogadores, eu percebo. Se é uma equipa, por exemplo, como o Benfica tem que ter. Não faz sentido uma equipa como o Benfica andar a comprar jogadores de 20, 25 milhões e vamos ver por quanto é que ficará o Félix se vier, para depois estás a jogar com laterais adaptados. No meu conceito, mas cada um sabe de si. O Sporting, como dissemos há pouco, joga daqui a pouco, vai apresentar-se aos sócios no estádio de Jamor, porque o estádio de Alvalade está em obras. Nuno Luz, o adversário é o Villarreal e há uma natural expectativa dos adeptos em, quem sabe, ver Luís Soares pelo menos na bancada. E a indicação que temos é essa mesmo, que Luís Soares estará aqui no estádio. Não haverá apresentação aos sócios e adeptos do Sporting aqui no Jamor, mas ele estará aqui na bancada a assistir a este jogo entre o Sporting e o Villarreal. Portanto, o novo reforço do Sporting chega nesta altura, numa altura que ainda faltam alguns dias para a Supertaça, que será o primeiro jogo oficial do Sporting e provavelmente será uma das opções para a equipa do Sporting para essa Supertaça que se joga dia 31, sexta-feira, no Algarve, frente ao Benfica. Quanto a Gyökeres, já se sabe que está finalmente o negócio feito, mas há uma informação importante para dar, que o Sporting exigiu na tal multa que ia dar ao jogador, exigiu que fosse retirado um ordenado a Gyökeres, ou seja, 333 mil euros, o jogador aceitou e, portanto, fica esse valor do lado do Sporting, como a multa por Gyökeres não se ter apresentado aqui no dia que se tinha que apresentar, no dia que o Sporting estipulou para que o jogador se apresentasse na academia do Sporting e depois para fazer a viagem até ao Algarve. Gyökeres decidiu por si próprio não se apresentar e, portanto, está aí a multa e portanto, neste negócio o Sporting fica com mais 333 mil euros. Dizer também que o ambiente aqui no Jamor é de facto de expectativa para os adeptos verem a equipa. Está imenso calor aqui no Jamor, mas o estádio provavelmente estará cheio às 7h30 da tarde para este jogo frente ao Villarreal. O jogo, como disse, que antecede essa Supertaça, o primeiro jogo oficial da temporada frente ao Benfica, dia 31 no Algarve. Nuno Luz está no estádio do Jamor, que hoje é a casa do Sporting para o jogo com o Villarreal. E avançamos agora para uma notícia que tem poucos minutos relacionada com o Sporting. Um jornalista grego do Sport Times diz que o Sporting e o Panathinaikos estão a evoluir significativamente para a conclusão do negócio de Vaianidis. Sim, pelo que nós conseguimos descobrir, não é Vagianidis, mas é Vaianidis. Diz mesmo que está perto do acordo o Sporting com o Panathinaikos e, Pedro, ontem estávamos a discutir se o Sporting devia ou não falar com o Panathinaikos para ter os jogadores. Tu és da opinião que já nem fazias mais negócio nenhum com o Panathinaikos, mas parece que o Sporting vai mesmo fazer este negócio depois de falhar Alberto Costa. Vamos esperar para ver. É uma boa notícia para quem tiver que comentar os jogos do Sporting. Vaianidis. E narrar, sim. E, portanto, já há o esclarecimento oficial. Sobre esta questão, é esperar para ver. Porque, como falámos ontem, o Panathinaikos não é propriamente um clube fácil pelo seu presidente de aceitar um valor e manter esse valor até ao fim. O Sporting aparentemente precisa de um lateral direito. Aqueles três que falámos ontem, do Gaio, do Fresneda e do Travassos, não são suficientes. É uma posição que o Sporting anda há muito tempo à procura desde o Porro, que não consegue acertar. O Fresneda é um jogador que tem alguma qualidade, mas não chega ao nível que o Sporting quer. Eu penso que deveriam deixar uma janela aberta para o Travassos na equipa. Se não tiverem a janela aberta, se vão buscar um jogador deste internacional para poder jogar, eu acho que o Travassos deveria continuar a jogar. Jogou no Estrela, poder jogar numa equipa, se calhar até com objetivos um bocadinho maiores, para se aproximar daquilo que o Sporting quer. Georgios Vagianidis, que era assim que nós o conhecíamos, pelos vistos é Georgios Vaianidis, assim o nome do lateral direito, que pode estar muito perto de reforçar o Sporting. Vamos então avançar para o tema que já tocámos ao de leve algumas vezes neste mercado aberto. Benfica e Chelsea ainda não estão de acordo
quanto ao preço de João Félix. Como já tínhamos dado conta, o Benfica fez uma proposta de 25 milhões de euros por metade do passe e propõe ao jogador uma redução significativa do ordenado. Mas o Chelsea tem exigências e, de acordo com o Correio da Manhã, o Chelsea quer que o Benfica se comprometa a pagar as propostas que vier a recusar por Félix no futuro. Ou seja, é como se por cada proposta que for feita ao Benfica por João Félix, o Benfica terá de pagar, se rejeitar, terá de pagar ao Chelsea. Isto pode atingir números, Pedro? Mas pode pagar o quê? Não se sabe a percentagem, a notícia não avança com percentagens, nem então- com qual é o limite mínimo. Estamos a debater muito de nada. Nada. É o quase É tudo e o aquilo- quase é nada. aquilo que o Benfica está uma mão cheia de nada. Nada. Porque me disserem assim, o Benfica tem que pagar a diferença. Aquilo que comentávamos ontem, os tais 50%, 25 milhões. São 25 milhões. Se o 25 mais 25. Se o Benfica não vender nos 5 anos ou 6 de contrato, teria que pagar mais 13 milhões. Ok, aí poderá fazer sentido. Mas Até porque o que nós conseguimos perceber é que o Chelsea não tem interesse nenhum em ficar com 50% do Chelsea, do Chelsea João quer Félix, 50. se não tem o jogador. O Chelsea quer 50. O Benfica dando 25, ficam 25 por pagar. O que o Chelsea quer é ver se recebe uma boa parte desses outros 25. Portanto, querem arranjar aqui, imagina que alguém oferece 40 milhões, o Benfica não aceita e se calhar o Benfica pode ter que dar a diferença entre os 25 e os 40 milhões. Mas não sabemos. Isto é estar a especular e, portanto, isto para mim, Mas o a Benfica única não- coisa... Mas o Benfica aí pode aceitar. Se compra 25, 40% é que nunca chega aos 100%. 40 milhões por 50% do Benfica, pelos 100% não dá. É que se fosse por qualquer proposta... Há uma menos-valia. Se fosse por qualquer proposta, até era um caminho perigoso, porque O qualquer Benfica- clube que oferecesse €1 que fosse ao Benfica por João Félix, o Benfica tinha de pagar ao Chelsea. Não, o Benfica tem que pagar o euro. 5 Diferença. milhões para deixar o João Félix ir embora. Nesse sentido, não faz. Não a questão há é aqui uma esperar, lógica. Não há aqui uma esperar lógica. por números verdadeiros números no papel, sobre a questão do que o Benfica oferece, são 25, ou se já vai em 27 milhões por 50% do passe, ok, isso já é o que é conhecido, que o João está disposto a baixar muito o seu salário para metade, eventualmente, também já O Benfica sabemos, quer isso também. e o João aceita, ok, mesmo assim é muito dinheiro, são cerca de 3 milhões net por ano, mesmo assim é muito dinheiro. São 5 ou 6 anos de contrato, que está em 2030. É até 2031 que o Agora, Benfica o Chelsea pretende. comprou por 50 milhões, que é valorizado por mais de 50 milhões, um jogador que desvalorizou porque não jogou, ou jogou pouco, ou teve pouco impacto, e que nem foi com a equipa ao Campeonato do Mundo de Clubes. Não faz sentido, portanto, acho que o Benfica tem que ponderar muito, deixar arrefecer muito bem este entusiasmo pelo João, que pode ser uma mais-valia se for um bom negócio para o Benfica. Se o Benfica for cometer uma loucura, porque quer... Porque Mas, há pelos vistos, o Benfica gostava de ter o jogador para o apresentar na Eusébio Cup. Mas se calhar até chama ou com- convida com o a João para ir camisola ver o 10. jogo, tira umas E o João fotografias. Félix aceita, sim. Vai ver o jogo. Mas parece impossível ter o jogador tão cedo. Bem, sendo o Jorge Mendes a tratar, não há impossíveis nesse aspecto. Eu acho é que o Benfica, ainda falta a comissão ao empresário. Se o cara está na Falta- moda, também vão todos perdoar. Falta Pelos tudo. vistos, falta muita coisa. Só claramente, mesmo nessa notícia, Correio da Manhã, só há duas coisas. Há uma que já se sabia, que o João aceita de facto baixar muito o seu salário, cerca de metade, Sim. ou até um pouco menos, e que o Benfica terá, ou entre os 25 e os 27, o Benfica aceita por metade do passe, atira-se de cabeça. Estamos a falar de mais de 65 Na operação total. 65 O que existe aqui é o interesse do Chelsea em ter algumas contrapartidas para ir vendendo o resto do passe, é o que Há parece. respostas. Sim, mas o Benfica tem que lidar com as expectativas e tem que baixar um bocadinho o entusiasmo quer do Benfica, quer do Chelsea, que o Chelsea está a ver que o Benfica está a comprar por 20, 25, 30 milhões do Rios e, portanto, também quer aqui aproveitar a onda, surfar na onda da mina de petróleo, que foi descoberta com as novas obras do Estádio da Luz, e está a tentar, mas está a fazer o seu papel. O que eu digo é que o Benfica deve moderar um bocadinho o entusiasmo no sentido de fazer o melhor negócio possível. Está pouco, eu diria que isso é um pormenor, ter que apresentar agora na Eusébio Cup. O que é importante para o Benfica é a época, é preparar bem a época, e já vai ser uma época que no início vai ser com as pernas amarradas, porque tem a Supertaça, tem logo a Liga dos Campeões, tem o Com campeonato,
tem eleições, tem muita coisa, até outubro tem muita coisa para pensar. Há muita coisa para pensar no Benfica e a verdade é que sem haver esclarecimentos sobre o negócio de João Félix, a vida de Adi Moussa não mudará. Isto porque o Benfica só planeia fechar o negócio do extremo se não conseguir contratar João Félix. O Feyenoord só negocia a partir dos 20 milhões de euros e esse valor deixa o Benfica com maiores dúvidas. O extremo já manifestou interesse na mudança de clube, mas tudo depende do Benfica, do Chelsea e de João Félix. Marco, faz sentido ter um jogador em stand-by? Sim, faz, mas não é com todo este ruído, com toda esta informação. E tendo em conta que são jogadores diferentes, porque o Adi Moussa é um extremo, o João Félix gosta mais do corredor central. Sim, mas consegue-se converter, João Félix. Aqui os dois, eu acho que o Benfica é mais um perfil lá de Moussa que é necessário. João Félix faz sentido porque é muito mais livre, é um jogador diferente que tem essa capacidade de poder jogar na frente ofensiva, na direita, na esquerda e no meio. Mas aí noto uma diferença logo no teu discurso, que é Adi Moussa, o Benfica precisa, o Félix faz sentido. Também isso é diferente. Não, nós falamos de Rios na altura e de João Félix. Sim. Rios era mais importante, o dinheiro foi para Rios, obviamente que estruturalmente era a primeira opção. Estamos a olhar aqui e obviamente ia-se a confirmar-se isto, João Félix será mais importante que Adi Moussa, mesmo com valores superiores. Mas são coisas diferentes. São perfis, eu acho que são negócios diferentes. Tu estás aí, o que o Benfica, se isto é verdade, se o Benfica só vai ao Moussa, se não conseguir o Félix, é que tu dizes assim, eu quero comprar um monovolume e vais comprar um cabrio em 2 lugares. É que o Benfica, para jogar com o Félix não vai jogar no corredor. Ou seja, pode jogar em qualquer lado, mas não é ali, que não foi ali que o Bruno Lage, na primeira aparição, é que ele disse, tem que pôr o miúdo e foi atrás do ponta de lança. O João tem que andar por ali. É a tal diretriz que nós, por vezes, falamos, não é? Perceber qual é o contexto. Qual é a ideia, o modelo? Essa história do modelo de jogo é muito gira, mas como é que tu queres jogar? Claro, se tens o Félix, não é o Moussa, mas isto é no conceito daquilo que eu vejo que os treinadores fazem e que custa-me a perceber. Agora, isto também pode não ser assim, não é? Porque se fosse o Rui Costa a dizer-me, ou o Bruno Lage a dizer, não, eu quero o Félix e o Moussa, porque o Moussa é para jogar num corredor e o Félix é para jogar atrás. Agora, se o Benfica jogar com o Félix, ou joga em 4-2-4, ou vai ter que ter extremos que têm que ter características um bocadinho diferentes. Portanto, é isso que me custa a perceber. Se isto é quando te apaixonas por uma coisa que queres muito ter, às vezes compras aquilo que não estás a precisar. Dizem que não vais às compras com fome, compras tudo e mais alguma coisa. E eu acho que o Benfica está com tanta sede com esta questão do Félix, e ainda para colmatar a história é que o Félix já não é um jogador da formação do Benfica, porque o Benfica vai gastar uma fortuna. Portanto, isto já não é... O João já fez o papel do jogador da formação, que se afirmou na equipa e saiu. E agora está a voltar, não está a voltar como voltou o Guedes, como voltou o Renato. Não é isso. É uma catrafada de dinheiro, não só na contratação de uma parte do passe, mas também em salários. E não é que o João, se tiver o rendimento que teve quando se afirmou, na passagem, sim, vale cada cêntimo. É o Benfica ter uma identidade. Como é que eu quero jogar? Passou foi rentabilizado. Agora o Benfica vai pagar. Estamos a falar de valores quase mas se tiver rendimento desportivo, se tiver rendimento, está tudo ok. Está ok, mas o Benfica vai pagar quase metade do valor da sua venda. E obviamente que ele, quando saiu, a valorização foi bastante. Para mim, isso fez muito sentido. Agora, se faz sentido desportivamente, eu acho que faz sentido. Financeiramente, o Benfica tem que olhar para isto. Por isso é que nós não podemos, e obviamente as pessoas estão em casa e têm que entender, ou são os dois, ou um não tem que ver com o outro, porque estamos aqui a falar de perfis diferentes, ofensivos, interessantes, mas para talvez até para o mesmo sistema, mas para modelos diferentes. O Benfica, o Lage tinha 2 alas, tinha 4 defesas, dos 2 médios, era o Gabriel e o Samaris, depois passou a ser também o Florentino. Era um 4-4-2 clássico, não era? Sim, em que o Félix jogava em função de Seferovic. Certo. E nisso ele era tremendo. Seferovic fez uma época fantástica com a ajuda do João Félix. Sim, e o João também com a ajuda do Seferovic, que é um jogador de qualidade. E, portanto, agora, para o Félix, acredito eu, e até se diz que o Bruno Lage terá dito, diz que disse que seria uma equipa montada em função para tentar replicar aquilo que aconteceu e que teve sucesso. Agora,
Isto é o João a jogar, portanto, joga em 4-4-2. Com Pavlidis. Agora, se joga, e pode fazer isto com Pavlidis, são dois jogadores que eu acho que vão combinar bem. Mas Os bons depois os jogadores. extremos. Agora, os extremos. Agora, se não vem o Félix, já não vai jogar em 4-4-2? Pode acontecer. Essa a dúvida que fica, e João Félix ainda é um tema no Benfica, a dificuldade em perceber se vai ou não acontecer este negócio, os moldes que o Chelsea quer fazer, ou nos moldes que o Benfica quer fazer, parece que está mais a ir para o lado da corda do Chelsea. Entretanto, o Sporting já anunciou a contratação de João Virgínia, já se sabia, é o regresso do guarda-redes ao Sporting, depois de uma temporada em que esteve emprestado. Ele voltou à sua vida, aos seus clubes, entretanto regressou ao Sporting, agora em definitivo, até porque Frank Israel está de saída do Sporting. Mais sobre o Sporting e sobre o Futebol Clube do Porto, já a seguir a uma curta pausa, onde continuamos a acompanhar a viagem de Víctor Gyökeres. Até já. Estamos de regresso e continuam as conversas meramente exploratórias do Sporting com o Nottingham Forest por Jota Silva. Não há negociações, nem sequer foi dado nenhum passo nesse sentido, mas o Sporting projeta uma cedência por empréstimo sem a obrigação de comprar Jota Silva. O Nottingham Forest prefere vender o jogador, que pode ter um preço a rondar os 15 milhões de euros. Jota Silva vê com bons olhos uma ida para o Sporting. Este é um pedido específico de Rui Borges. Mas o Sporting, Pedro, nesta circunstância, pensa no empréstimo, não pensa na compra do jogador. Mas o treinador quer muito este jogador. O facto do Sporting pensar num empréstimo é porque não tem a certeza que seja o jogador ideal? O empréstimo é o ideal. Depois até o empréstimo não tem que investir dinheiro nenhum. Não tem custo da taxa salário. de empréstimo e do salário. A taxa de empréstimo é o salário, portanto não é essa a questão. O Sporting a ver se pode poupar dinheiro. Portanto, à partida depois... Mas se Rui Borges continuar no Sporting a longo prazo, mas isso não Jota se sabe. Silva será um desejo a longo prazo. Sim, mas pode não ser. Mas se for, depois há de ter a opção de compra. Não sei se vai ser obrigatório ou não. Tem O um Sporting não empréstimo. quer a obrigação de comprar. Pronto. Portanto, o Sporting quer primeiro vestir o fato, ver se fica bem, se a parte é confortável e tal. Se tudo bem, está disposto a pagar, se por acaso aquilo apertar um bocadinho e não tiver rendimento, oxalá que isso não aconteça, se houver algum problema físico, mas fundamentalmente se não corresponder pelas características que tem, eu acho que sim, que encaixa, mas pode não correr bem. Já não seria o primeiro nem o último jogador. E, portanto, o Sporting prefere aqui guardar algum dinheiro e, nesse sentido, do poupar dinheiro, sempre que tens essa possibilidade de ter um jogador emprestado com a opção de compra, estás sempre defendido. Isto é como a questão de quando fazes um contrato, o jogador faz 2 anos mais um de opção. Mas de quem é a opção? É do clube? É que se é do clube não me interessa. Eu como jogador não me interessa, que é a opção se for minha. Porque senão tens 2 anos de contrato, depois só tens o outro, podes ficar entalado. Se depois queres sair, se quiseres sair, não vais sair porque o clube tem a opção. Portanto, essa opção só é boa para o clube. E neste caso também é boa para o Jota, porque vai jogar. O Nottingham quer ver porque se o empresta é porque não conta com ele. Porque senão não vai emprestar para valorizar mais. Pode acontecer, mas acredito que isso vai ficar estipulado. Se for emprestado, tem uma opção de compra. O Sporting não quer obrigatória, talvez o Nottingham aceite, mas eu acho que é uma mais-valia para a equipa do Sporting, apesar do Sporting estar bem servido nas posições que o Jota tem para jogar. Sim. Num lado, ou no direito, ou na esquerda, o Sporting tem muitas opções, mas não tem nenhum jogador com estas características. O Sporting tem este interesse no empréstimo, ainda não há negociações, nem perto disso, mas há aqui algumas conversas para tentar perceber em que moldes se pode fazer. Apesar de ser um desejo firme de Rui Borges, e parece que é o mais desejado, era Alberto Costa e é o Jota Silva. Ainda assim o Sporting não tem certezas em relação a comprar o passe do jogador, é normal? É normal, até porque o Pedro referia, se o Sporting pode fazer um negócio desta forma, vai poder confirmar, e há que recordar que o Sporting foi campeão, o Sporting está numa Liga dos Campeões, o Sporting pode confirmar também aquilo que Jota poderá dar à equipa se vier para o Sporting. Eu acho que é um perfil extremamente interessante, eu acho que o Sporting, o seu contexto da globalidade do plantel é formado deste tipo de jogadores, deste perfil, jogadores com esta humildade, jogadores com este carácter importante naquilo que é a narrativa coletiva, porque é por aí que o Sporting se tem valorizado, e nesse sentido eu acho que o Sporting poderá
aqui olhar para Jota com uma opção de compra, obviamente, e confirmar tudo aquilo que é o negócio de uma taxa de empréstimo, os salários também igual com participação, não sei se pela equipa inglesa ou 100% pelo Sporting, para depois confirmar e, obviamente, foi comprado por 7 milhões, obviamente podemos estar aqui a falar depois de uma compra de 10 a 12 milhões de euros, que se confirmar, obviamente que é um jogador com potencial, até porque tem também aqui em vista uma potencial ida, já foi à Seleção Nacional e aí acaba por abrir também mais... E vai haver Mundial. Resta-me agradecer, Pedro e Marco, pela vossa presença. Já não tivemos tempo para falar sobre Diogo Costa, mas prometemos falar sobre ele mais à frente. Na próxima semana, seguramente vamos falar sobre ele. É o fecho do mercado aberto, o último da semana. Voltamos para a semana, mas a informação continua já a seguir. Vamos continuar a acompanhar a viagem de Victor Gyökeres. O resto da informação também com a Madalena Lourenço. Bom fim de semana.